preço, eu falei que a gente ia voltar nesse assunto, eu vou explicar para vocês. O sistema de registro de preço, ele se efetiva pela concorrência ou pelo pregão presencial ao público. É assim, olha, ele se efetiva não por um contrato, ele se efetiva por uma ata. Eu vou explicar para vocês como é. É assim, eu citei a carteira propositalmente na hora que eu falei da compra, naquela hora, porque a carteira é bem um item que a gente pode fazer uma ata. Na Prefeitura de São Paulo, quantas escolas a gente tem municipais? Inúmeras, eu nem sei quantas. Sei lá, vamos citar 200. Fica um número mais fácil da gente trabalhar. Digamos que tenha 200 escolas públicas que precisam de carteiras anualmente. Porque durante um ano, muita coisa acontece com as carteiras. Elas quebram mesmo. Sei lá, menino, adolescente, né? 200 escolas, é uma coisa meio incontrolável. E, de fato, é uma previsão que, digamos que no ano passado eu comprei 5.000 carteiras, o ano passado. Então, esse ano, aumentou o número de alunos, eu fiz um cálculo, vou comprar 6.000. Comprei um pouco mais. Quer dizer, eu fiz uma previsão de comprar 6.000. Pode ser que eu use as 6.000, mas pode ser que eu use 4. Não é? Não sei quantas eu vou usar. Pode ser que quebrem, pode ser que não quebrem. Então, eu não sei exatamente quanto é. Depois tem outra. Onde eu vou botar 6.000 carteiras se eu comprar 6.000 carteiras de uma vez? Eu tenho algum lugar para estocar 6.000 carteiras? Eu, da prefeitura, tenho 200 escolas espalhadas por um município gigantesco. Eu não tenho onde guardar 6.000 carteiras. Não tenho um depósito para guardar isso. Depois, se eu guardar 200.000 carteiras em um ano, chove, pega fogo, assim, está sujeito a um monte de coisa. Então, o que eu faço? Eu faço uma licitação dentro do sistema de registro de preço, ou pela modalidade de concorrência ou de pregão. A carteira pode ser pelo sistema de pregão eletrônico, porque é um bem de serviço comum, é um bem comum. E aí eu vou e compro as 6.000 carteiras. Só que ao invés de eu ir lá e comprar 6.000 carteiras de um fornecedor e ele me entregar 6.000 carteiras, eu faço uma ata de registro de preços para ele, digamos que uma carteira custe R$20. Eu assino com ele, não um contrato que ele vai me fornecer as 6.000 carteiras e me entregar em 2 meses, eu assino com ele uma ata de registro de preços, que ele tem 12 meses para me entregar 6.000 carteiras, mas eu vou pedir de acordo com a minha necessidade. O que eu quero dele é que ele me garanta que durante 12 meses ele vai me cobrar R$20 por cada carteira. Então, eu não assino um contrato nos moldes do que é um contrato normal. Porque um contrato normal, eu tenho que ter um prazo de entrega, pagar pelo preço e receber o bem, concorda? Contrato normal é isso, ou o cara vai lá me presta serviço, eu pago pelo serviço dele, acabou. Né? Ou eu vou lá, compro a carteira, pago pela carteira, levo a carteira para embora. Não é isso? Um contrato comum? É a tradição, eu pago, pego o bem e vou embora. Mas não é isso. O que eu estou falando para ele é o seguinte, olha, eu tenho a faculdade de comprar 6.000 carteiras, mas eu posso comprar 4. Mas você me garante 4 ou 6 por R$20 durante 12 meses. E o fornecedor tem que me garantir R$20 por 6.000 carteiras, até 6.000 carteiras, durante 12 meses. Ele não vai me cobrar 30, ele não vai me cobrar 25, nem 22, nem 21. Ele vai me cobrar R$20 se daqui a 12 meses eu precisar de 3.000 carteiras. Certo? Então, a ata de registro de preço é uma contratação futura. Você não assina contrato, assina uma ata, que é válida por 12 meses e se contrata por demanda. Tá?
Eu necessito, eu vou lá e contrato. Eu posso pedir 500, eu posso pedir 400, eu posso pedir 100. A escola lá do bairro do Tatuapé precisa de 100 carteiras. Eu vou lá e peço 100 carteiras, mas eu vou pagar só R$20. Daqui a 12 meses eu preciso de 300, eu só vou pagar R$20. Tem umas outras regrinhas aí no meio, mas nós não vamos falar dos detalhes, tá? O que interessa saber é isso. Vocês vão encontrar contratos em algumas licitações que não vão chamar contratos, vão chamar ata de registro de preço. Quando vocês virem esse monstro, não se assustem, não é nenhum monstro, é só isso aqui que a gente está vendo agora, tá? É só para vocês terem familiaridade, porque eventualmente a gente acha isso dentro de um processo e fala, nossa, mas eu nunca vi isso, o que é isso? Tá? É isso, não vai chamar contrato, vai chamar ata. A ata, ela permite um sistema que é apelidado hoje de carona. Carona. E, tecnicamente, é chamada de adesão. O que significa isso? No município de São Paulo, isso é obrigatório. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que quando se abre uma licitação, quando você vê o preço e antes de você abrir o processo licitatório, é obrigatório você ver se tem uma ata de registro de preço em aberto? É uma característica do município de São Paulo, é um decreto, uma lei que obriga a fazer isso. Significa que, se a Secretaria de Saúde tem uma ata de registro de preço de carteiras, digamos, a Secretaria de Educação, que é mais lógico, né? Tem uma ata de registro de preço de carteira e, de repente, a Secretaria de Saúde precisa de, 300 carteiras, ela não precisa licitar carteiras, ela pode aderir à ata da Secretaria de Saúde, pede autorização para a Secretaria, pede autorização para o fornecedor, porque o fornecedor precisa concordar se ele pode fornecer para ela também, e ela compra do mesmo fornecedor no mesmo preço, certo? Isso facilita porque é uma licitação a menos, ok? E garante o preço. E a carona pode ser de várias secretarias, a única coisa que precisa ser respeitado é o limite da quantidade total, porque o fornecedor também não pode se obrigar a mais das 6.000 carteiras, né, gente? Ele também tem um limite de produção. Ele pode concordar, não, tudo bem, eu posso fornecer, mas até 6.000 carteiras. Mais que isso também ele pode dizer, não, aí eu não, ele pode, aí eu não posso, ok? É uma característica que é uma obrigação aqui no município, ok? Então, também vocês podem achar esse bicho esquisito, adesão a carona, tá? Ou adesão à ata de registro de preço, também é um bicho esquisito que tem em alguns processos. Agora nós vamos falar sobre os pontos de atenção que a gente pode encontrar nos processos, que seriam as irregularidades ou indícios de fraudes ou coisas que a nossa fiscalização vai encontrar eventualmente em algum processo. Dentro da fase interna, a gente pode encontrar o chamado direcionamento de processo. É quando nós temos especificações técnicas ou condições ou forma de fornecimento direcionadas a determinado fornecedor ou que o favoreça. Esse é o famoso direcionamento. Então, o cara vai lá e descreve essa carteira que só é fornecida pelo fornecedor X. Você vai procurar no mercado inteiro e só o X fabrica. O Y não fabrica. Tem 10.000 fornecedores no mercado, mas essa carteira só o X fabrica. E, por incrível que pareça, a descrição que está no edital é a do X. Não é a do Z, não é a do Y, não é a de ninguém. Então, isso é direcionamento. Às vezes, não é a especificação. Às vezes, é alguma condição ou alguma forma de fornecimento diferenciada. Às vezes, o cara fala assim,
eu consigo fornecer em 2, 3 dias. E os demais ainda tem que fabricar. Às vezes é um item. Isso acontece muito com remédio. Remédio ou item de farmacêutica acontece muito. Porque eles precisam de condições. Item de alimentos também. Alimentos, eles precisam de condições procedimentais dentro daquela esteira, alimentos industrializados principalmente, na hora que eles passam numa esteira industrial, eles precisam de condições de higiene, condições técnicas de rolamento naquela esteira que nem todo mundo atende. E às vezes o cara sutilmente coloca condições de fabricação daquela esteira no edital que só um fornecedor atende. E isso é uma coisa super difícil de pegar, porque o cara tem que entender do negócio da industrialização de alimento para poder pegar um negócio desse. Então, assim, isso é uma condição do serviço que o concorrente dele entende, ele sabe, isso aqui está direcionado. Às vezes o próprio cara chega e fala, isso aqui está direcionado. Só que o gestor público fez aquilo ou de má fé ou não, ou por ingenuidade, ou por inocência, sei lá, mas está lá no edital e está direcionado, e só aquele fornecedor vai ganhar, por conta daquela especificação, certo? E isso é considerado fraude. Está disposto na lei como crime. Ausência de projeto básico, memorial descritivo, quando for essencial ao objeto ou quando esse estiver direcionado. Isso acontece muito com obras de engenharia. Tá? Não ter projeto ou não ter memorial descritivo. Ou o projeto básico memorial descritivo estiver incompleto, que aí é pior ainda, porque só quem é da área vê. Quem não é da área não vai perceber. Isso acontece com TI também. Normalmente objetos complexos, equipamentos de informática acontece isso, obras de engenharia acontece isso, elétrica, hidráulica, são coisas muito específicas que só quem é da área consegue pegar. Planilha de preço ou pesquisas de preço superfaturado ou preços adulterados. Gente, isso aqui é o que mais acontece na mídia, né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez. O preço do remédio era X, foi superfaturado. Às vezes é a Novalgina, que custa, sei lá, 20 centavos. Só que foi superfaturado para R$1,20. R$1,20 são quantas vezes o preço de 20 centavos? É um super hiperfaturamento. Aí, R$1,20 ninguém nem considera, porque é um valor mínimo. Agora, gente, superfaturamento é crime, não importa o valor. Não importa que é R$1. Em quantidade, quem compra Novalgina não compra um tubo de Novalgina. Compra muita Novalgina. Um hospital público compra muito. São milhões. Né? A ausência de reserva orçamentária, aquilo que a gente falou, sem din-din não se compra. A lei de orçamento público proíbe, inclusive, um artigo da lei diz o seguinte: não se faz despesa sem a devida reserva orçamentária. Então, se não houver reserva orçamentária, isso é uma coisa que passa em branco, porque às vezes é só um carimbo da administração pública, e passa muito fácil, sem ninguém ver que não tem reserva orçamentária. O município de São Paulo é obrigatório verificar se há ata de registro de preço disponível antes de iniciar o processo licitatório também. Então, isso aqui é obrigatório, é aquilo que a gente acabou de falar. Erros na elaboração do edital, também é comum. Falta de visto do jurídico no edital, também é comum. Mas isso aqui, às vezes, não está no processo, isso pode estar em algum documento arquivado dentro do órgão público. Então, isso aqui, às vezes, é difícil de pegar. Não obediência aos prazos legais de publicação do edital. Sabe aquela tabelinha de prazos que a gente viu aqui? Tem que ter 8 dias úteis. Às vezes, eles pegam e contam 8 dias corridos, porque estão com pressa.
15 dias úteis, eles contam 8 dias corridos, porque estão com pressa. Acontece, tá? Combinação entre os licitantes na apresentação das propostas comerciais, isso é o que a gente tem ouvido falar muito, que aconteceu com as nossas construtoras aí na mídia, nos casos de fraude. Eles combinavam quem ia ganhar. Gente, a gente ouve falar isso na mídia todo dia. Ai, combinaram o preço para o fulano ganhar. Ai, combinaram o preço para o Beltrano ganhar. É isso aqui, chama conluio. Conluio entre os licitantes. Apresentação de documentação falsa para comprovar itens de pontuação técnica ou mesmo para comprovar habilitação, já vi demais. Principalmente documentos técnicos de engenharia de obras, para comprovar que tem obras de não sei o quê, obras de volume tal, acontece muito. Apresentação de declaração falsa. Existem documentos da licitação que eles não pedem documentação. Por exemplo, para comprovar que você tem quitação com a Fazenda Pública Estadual, você tem que apresentar certidões. Agora, para comprovar que você não emprega menor de 18 anos, ou que você não tem trabalho escravo, você apenas faz uma declaração de próprio punho. Você faz uma declaração. Eu, fulano de tal, declaro que não emprego menor de 18 anos ou menor de 14 anos, exceto na condição de aprendiz. E assino. Agora, se um cara falsifica um documento, você acha que ele não vai dar uma declaração falsa? Contem para mim. Se o cara faz conluio para ganhar uma licitação de milhões, você acha que ele não vai fazer uma declaração falsa? Difícil, né? Canibalização de preços, isso acontece normalmente nos pregões. O cara não é da área, se candidata a fazer um pregão. Aí a licitação é de milhões. E o que ele faz? Ele põe lá uma proposta de 1,5 milhão e é lá no meio do pregão. O povo está lá brigando com 1,1 milhão, 1,2 milhão, ele pega e coloca 100 mil reais. Ele ganhou o pregão. Porque uma pessoa que é sério, um empresário sério, sabe que com 100 mil reais ele não consegue prestar aquele serviço. Só que o cara nem da área não é. E aí? Ele melou o pregão inteiro, ele melou a licitação, porque ele não presta serviço. E os nossos pregoeiros não fazem nada, porque o certo era aplicar uma penalidade para esse cara, proibir ele de participar de licitação, porque esse pregão tem que se fazer de novo, vai ter que publicar de novo, a administração pública perde dinheiro, os caras que apresentaram proposta reapresentam proposta e se perdeu a licitação. E eu já vi isso acontecer, e não foi uma vez só. Fracionamento de preços. Nós não falamos lá atrás, eu ia começar a falar, não falei. Que é a coisa mais comum que acontece. É aquilo que eu falei das pessoas fazerem 4 licitações de convite para não fazer uma tomada de preço. Ou fazerem 4 dispensa de licitação, dividir o valor que ela tem para fazer uma licitação, fazer dispensas de licitação menores. Aí faz 4 processos com uma diferença de 2 meses, 1 mês de um para outro, para não licitar. Isso é crime, é chamado de fracionamento de preços, ou às vezes fracionamento de objeto, e aí evita-se a licitação. Tem também o fracionamento de objeto por inexigibilidade de licitação, que também dá cadeia, gente. Da cadeia, sim. As pessoas pensam que ninguém vai para a cadeia por crime de licitação. Vai, sim. Tá? E responde processo? Responde. A justiça é lenta, mas vai para a cadeia, sim. Paga a multa, sim. Fica sujo, sim. Porque agora, principalmente, eles estão com a lei anticorrupção, com essas coisas que têm acontecido, tem havido, sim, muita prisão por conta de licitação. As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é.
Audiência pública, pré-qualificação e credenciamento. Isso é só uma curiosidade, são 3 bichos esquisitos que eventualmente vocês vão encontrar. A audiência pública tem se falado muito também, porque agora no estado de São Paulo, no município de São Paulo, está sendo obrigatório. Todas essas coisas importantes agora eles estão fazendo audiência pública, e isso é legal. Na verdade, isso é uma forma de participação do povo. Para nós todos que somos interessados, se vocês estão aqui, vocês são interessados na participação política do país. A audiência pública é uma forma de participação. Você vai estar lá, você vai estar participando das decisões que, eventualmente, o poder público vai estar decidindo sobre, sei lá, construção de um viaduto, destino do Parque Ibirapuera, destinação privatização do Pacaembu e do Interlagos, o autódromo. Então, assim, a audiência pública serve para isso, é uma consulta pública à sociedade sobre decisões, sobre o processo de decisões. E, eventualmente, isso é feito antes de licitar também, certo? No caso do Parque Ibirapuera, do Pacaembu, está sendo feito antes de licitar, antes da privatização, é uma licitação, tá? É uma licitação para arrecadar, mas é uma licitação. É uma concessão pública, a concessão pública é feita por concorrência, é uma licitação. Então, a audiência pública serve para isso, tá? Pré-qualificação é um procedimento que visa verificar as condições técnicas ou econômicas de potenciais licitantes. Eu vou explicar. Pré-qualificação, digamos, aqui da FECAP, digamos que seja público, ele tenha como padrão essa cor de mesa aqui. E aí, o que ele faz? Ele vai nas indústrias de tintas ou de fórmica e verifica quais são os fabricantes que conseguem fazer essa cor desta forma. Certo? Ele vai numa linha de produção qualquer, sei lá, de 10 fabricantes. Quantos existirem no mercado, quantos ele quiser, quantos ele escolher. E aí ele vê como que é que eles fazem e conseguem chegar nesse padrão. E ele aprova esse padrão. Então, ele pré-qualifica tecnicamente essas pessoas a participarem de licitação. E todas as vezes que ele precisar deste padrão, ele chama essas pessoas para participar da licitação. E o credenciamento é quando ele já estipula o preço, e aí é mais para serviço. A pré-qualificação é para coisas técnicas. O credenciamento é mais para serviço, é quando é mais intelectual. Ele estipula um preço que ele pode pagar, digamos que ele queira advogados trabalhistas. Pela lei da OAB, por exemplo, não se leiloa preço, não há competitividade entre advogados, porque, tecnicamente, quem tem a carteirinha da OAB, todos podem ser advogados trabalhistas, certo? Então, ele chama todos os que estiverem interessados, ele lança um edital de credenciamento, estipula que ele vai pagar R$60 por cada petição que ele quiser na advocacia trabalhista. Ele chama todos os advogados que estiverem interessados em fazer petição trabalhista ou audiência trabalhista. Ele estipula que ele vai pagar R$50, ele faz uma lista de advogados e aí ele chama por ordem da lista, como leiloeiros. Isso é feito muito com leiloeiros, sai até no jornal a lista. Não sei se vocês já viram isso em jornal. Leiloeiros é bem comum aparecer. E aí eles vão chamando por aquela lista. Então, assim, sei lá, a audiência número tal, do dia tal, vai ser para o advogado para o primeiro, a audiência para o segundo, para o terceiro, quarto. Quando chegar no último, volta para o primeiro de novo, entendeu? E ele paga sempre aquele preço fixo para o advogado ou para o leiloeiro. Certo? Muito obrigada por vocês pela atenção. Vocês são os heróis. Eu espero que vocês tenham aproveitamento e se juntem a nós para trabalhar com isso.